Meu nome é Wilson de Melo Júnior e eu sou um profissional oriundo da indústria da construção pesada. Ao longo da minha carreira, eu vi o nosso país passar por diversas crises. E o que sempre me chamou a atenção foi a capacidade do empresário brasileiro, principalmente do povo, de superar esses momentos de dificuldade e sempre levando o nosso país a um outro patamar de desenvolvimento. Em função disso, pelo momento que nós atravessamos, resolvi fazer esse vídeo para provocar a todos no sentido de responder a seguinte pergunta: por que devemos acreditar em nosso país? Eu vejo o seguinte: o nosso país, nós tivemos sempre muitos problemas nos últimos anos. Um exemplo disso é que nos últimos 49 anos nós mudamos de moeda por 7 vezes. Que país que consegue mudar 7 vezes de moeda e continuar num nível de crescimento como o nosso país? Isso também, se nós pararmos para analisar outros problemas que tivemos ao longo desses períodos, um alto índice de inflação, em alguns momentos em que nós não conseguíamos planejar o dia seguinte. Nós conseguimos ser o maior país com juros do planeta. Não existe outro país no planeta que tenha juros nos níveis nossos. Outra dificuldade que nós temos é a burocracia. Enquanto nós vemos na Nova Zelândia para você abrir uma empresa 1 dia, no Canadá 5 dias, no Brasil, em média, se demora 107 dias para abrir uma empresa. Os nossos empresários são os verdadeiros heróis de conseguir atender a todas as burocracias exigidas nesse país e mesmo assim ainda conseguir ter lucro. Outro momento difícil que nós estamos passando agora é o nível de desemprego. Nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Isso acontece o quê? Com o nível de desemprego nesse patamar, o nível da economia também cai a arrecadação de impostos, o que nós temos visto de vários estados estarem numa situação financeira extremamente crítica. Mas, em função de tudo isso, eu acredito ainda no nosso país. Por quê? Porque nós temos muita garra. A nossa determinação, a determinação dos empresários brasileiros em superar momentos de crise, ao longo de nossa história, foi demonstrado por várias vezes. E, em função disso, no último dia 9, eu participei de um evento organizado pela Sobretema, Tendências de Mercado da Construção, que foi no Espaço Aqua, onde nós tivemos a participação do Doni Denúcio, que é um jornalista da Globo News, responsável pelo Jornal das 10. E lá ele compartilhou algumas informações que eu queria também passar para vocês verem que o nosso país ainda é viável. Nesse evento, nós tivemos a participação de mais de 350 altos executivos do setor e foram demonstradas uma série de informações interessantes. Eu estive lá e exatamente por isso que eu resolvi compartilhar com vocês um pouco das informações que foram apresentadas lá. Uma das primeiras coisas que eu queria passar é uma visão do setor de construção. A Sobretema, desde 2007, vem acompanhando a quantidade de equipamentos vendidos ano a ano. E se vocês notarem, agora em 2016, nós estamos num nível de atividade do setor de vendas de equipamento inferior a 2007. Isso para mim é basicamente o fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, só tem um caminho para nós seguirmos, que é o caminho de subida. E eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter um crescimento de vendas de equipamento e, consequentemente, uma melhoria do setor, porque nós tivemos agora as eleições municipais e os prefeitos vão querer eleger os seus governadores. E para que isso aconteça, vão começar a fazer algumas obras dentro dos seus municípios, e isso deve dar um pequeno aquecimento a partir dos municípios, que vai gerar alguma atividade econômica interessante. Isso é uma opinião muito pessoal, que eu acredito, e eu acho que nós vamos ter um processo de crescimento de nossa economia a partir dos municípios. Uma outra coisa que eu achei interessante, que foi colocado lá, e o próprio Doni questionou isso: por que
se estamos em uma crise bastante complicada, existe investimento estrangeiro no nosso país. Se vocês pegarem desde 2011 até 2015, nós tivemos uma média de 60 bilhões de dólares em investimento em nosso país. Até julho desse ano já foram investidos 33,9 bilhões de dólares no Brasil. Se os estrangeiros acreditam no nosso país, por que nós não acreditamos no país? O que leva essas pessoas a investirem em nosso país? Mesmo sabendo do momento de crise, no momento que nós atravessamos recentemente com a queda da nossa presidente. Quer dizer, existe algo em nosso país que é uma coisa de interesse para os estrangeiros. E por que nós não acreditamos no nosso país? Se nós pegarmos a variação do PIB brasileiro, aqui tem um gráfico desde 1948, vocês vão ver que nos momentos em que nós tivemos a maior queda do nosso PIB, variações negativas, logo em seguida nós tivemos sempre um período de crescimento extremamente acentuado. E isso aconteceu agora em 2015, onde nós tivemos uma queda de 3,8% no PIB brasileiro. Então, isso eu verifico, e o próprio Doni, ele que levantou essa estatística, existe uma grande possibilidade de nós termos um período, a partir de agora, de crescimento. E isso também já existe alguns indicadores no mercado que atestam que nossa economia está melhorando de uma forma talvez não tão rápida, mas que existe um crescimento em processo de andamento. E eu acho que isso é um bom sinal para nós. Um outro detalhe interessante é por que os investidores têm interesse em investir em algum país. O que leva o investidor estrangeiro a investir num país? A primeira coisa, eles querem país que tem uma grande população, que existe um mercado bastante grande onde existe consumo. Quando tem mercado de pessoas, tem muito consumo. Uma outra coisa, a extensão territorial do país também chama muita atenção. E a outra coisa, o PIB de cada país. Quando nós pegamos e começamos a analisar quais os países que realmente atendem essas três situações simultaneamente, somente 4 países atendem essas três situações. A primeira é a China, o segundo é os Estados Unidos, o terceiro, que me chamou muito a atenção, é o nosso país, e o quarto país que atende simultaneamente essas três situações é a Rússia. Então, o que está faltando para nós startarmos em nosso país esses investimentos estrangeiros? Eu acredito que nós temos que ter mudanças estruturais significativas, de modo que nós cada vez mais vamos atrair investidores estrangeiros. Eu acho que esse é o caminho do nosso crescimento. Uma outra coisa também que me chamou a atenção em algumas pesquisas que eu estava fazendo foi no site da John Deere. Quem é a John Deere? A John Deere é o maior fabricante de equipamentos para a área agrícola. E eles, dentro do seu site, colocaram 10 pontos por que o mundo precisa do Brasil. E eu achei muito interessante e resolvi compartilhar isso com vocês. O primeiro tópico que eles põem é que nós somos a 5ª maior nação do mundo. Isso significa um mercado em expansão e também temos um território bastante extenso que permite plantações. Um segundo ponto interessante que eu achei é que nós somos e vamos passar cada vez mais a ser um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E isso é uma coisa bastante significativa que vai nos levar a um outro patamar. Até 2020, nós devemos dobrar a nossa capacidade de exportação. Um outro fator importante é que nós somos um grande produtor de algodão, ou os melhores do mundo até nesse tipo de produto. Isso também é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa é que nós temos uma produtividade na área de soja maior que os Estados Unidos. Então nós usamos a tecnologia a favor da nossa agricultura. E isso também é uma coisa extremamente importante. Um outro detalhe interessante é que nós temos uma produção agrícola autossustentável. Porque nós conseguimos reunir
várias situações, por exemplo, podemos ter gado junto com plantações, e isso também nos dá uma sustentabilidade no nosso processo produtivo. Uma outra coisa interessante que me surpreendeu bastante foi que em 2050 nós vamos ser a quarta maior economia do mundo, vamos ultrapassar o Japão. Isso é, segundo uma previsão feita pela PricewaterhouseCoopers. Então, uma coisa que me surpreendeu bastante. Uma outra coisa interessante é que nós, em 2050, nós vamos ter o quarto maior PIB do mundo. Interessante isso. Isso também pela PricewaterhouseCoopers. Eles que também fizeram essas projeções. Uma outra coisa interessante é que com o aumento da população do mundo, cada vez mais nós vamos precisar mais alimentos. E o Brasil é um berço extremamente viável para ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. E isso também nos dá um grande diferencial como país. Uma outra coisa que exatamente para nós aumentarmos a nossa capacidade de exportação, nós vamos ter que investir em infraestrutura. E isso vai tornar com que nós sejamos mais eficientes, com menos custos nessas operações e também vamos alavancar novas obras e uma série de necessidades de investimento em nosso país. E uma décima coisa é que nós somos o maior produtor de carne movida e de frango do mundo. E isso, quer dizer, vocês veem que em todos os aspectos, principalmente a parte alimentar, o mundo precisa do país, do Brasil e de todos os produtos que nós podemos gerar aqui. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é que muitas pessoas não conhecem algumas coisas do nosso país. E eu acho que cada um de nós deveria pesquisar e vai ter grandes surpresas. Por exemplo, vocês sabiam que São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo, ultrapassou até Nova York? Vocês sabiam que nós somos o maior exportador de riquezas naturais? O que nós temos dentro do nosso país de materiais nobres é uma coisa absurda e poucas pessoas sabem disso. Nós também somos o terceiro exportador mundial de aviões. Parece incrível. Um país como o nosso, considerado de terceiro mundo, né? Somos exportadores de aviões. É brincadeira, né? E poucas pessoas têm essa ideia de que nós somos exportadores de aviões. Uma outra coisa, nós temos a maior reserva de água doce do planeta. Isso é um grande diferencial para nós. Nós somos um berço assim de tudo, de água, de alimentos, minério. Então nós precisamos ter nosso país administrado por pessoas extremamente competentes. Nós temos tudo para ser um país que vai dar certo. Já deu certo, só falta saberem administrar de forma adequada o nosso país. Vocês sabiam também, isso é uma novidade, que nós somos o maior exportador de café e o maior exportador de suco de laranja. E também, não sei se vocês sabem, mais como uma informação adicional, nós temos a maior reserva de nióbio do planeta. Nós detemos 98,4% das reservas de nióbio do planeta. O nióbio é um material refratário que ele dá uma resistência maior às ligas ferrosas. Para vocês terem uma ideia, os ônibus espaciais da NASA utilizam nióbio para melhorar a qualidade das suas chapas refratárias que são colocadas dentro do ônibus espacial. E isso, nós temos a CBMM que é em Araxá, tem uma mina em Catalão, e se não me engano somente mais 2 países que têm a diferença dos 98% da reserva desse minério, que é um minério extremamente importante. Uma outra coisa, só para terminar isso, para não ficar muito longo, é uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele diz que a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão,
e a coragem a mudá-las. Então, eu espero que as novas gerações realmente acreditem cada vez mais no nosso país e tenham a coragem de mudar as coisas que sejam necessárias para levar o nosso país a um outro patamar de desenvolvimento e um nível de país onde as pessoas possam ser tratadas com maior dignidade. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês visitem o nosso site www.ceoe.com.br. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha compartilhado com vocês algumas informações importantes.